Apresento-lhe a família dos felinos. Este grupo de carnívoro compreende a mais de 40 espécies divididas em várias partes do mundo. Eles vão desde o gato doméstico até o leão africano, que é considerado o líder real da família dos felinos. O leão também sempre foi símbolo de poder e nobreza através dos anos. Quanto ao gato doméstico, este tem a distinção de ser o menor e o mais comum dos membros da família. E ele tem um efeito muito maior na civilização do que qualquer outro membro da família dos felinos. É isso que vamos ver agora ao explorar sua história, longa e rica de fatos. Para contar a história do gato doméstico desde o início, temos que voltar 4.000 anos no tempo, até o Egito Antigo. A história da primeira associação do gato com o homem ainda se pode ver nos monumentos daquela época. Nos hieróglifos, a forma egípcia de registro, com imagens e símbolos, vemos a grande habilidade dos egípcios para domar animais selvagens. O cachorro, a águia, a íbis, o crocodilo e o gato. Acredita-se que o gato fosse, originalmente, o gato selvagem africano. Cat, 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 cat. Cat, cat, cat. Cat, cat. Com paciência infinita, os egípcios conquistaram a confiança dessa criatura selvagem e imprevisível. Cat, cat. Mas até hoje ainda permanece a questão se foi o homem que adotou o gato ou se foi o gato que adotou o homem. Enquanto os egípcios usavam os gatos para destruir os ratos que ameaçavam seus estoques de alimento, os gatos, por sua vez, usavam os egípcios e suas casas para seu próprio conforto e conveniência, sempre se mantendo, porém, reservado e misterioso, e totalmente independentes. Devem ter sido essas qualidades que impressionaram os egípcios, pois eles consideravam o gato uma criatura superior. E então, o gato se tornou o símbolo de grandeza. Para eles, o sol nascia e se punha em seus olhos, e ele era adorado como um deus. No entanto, nem os gatos sagrados conseguem viver para sempre. E, quando um gato morria, seu enterro era tão elaborado quanto o de um faraó. Como a do faraó, sua imagem também era entalhada em seu túmulo. O gato era mumificado e tigelas de leite e ratos eram enterrados com ele. Assim, mimados como eram, a população de gatos cresceu até que, enfim, os gatos eram mais numerosos que os egípcios. E era considerado um grande crime contrabandear um gato para fora das fronteiras do Egito. Naqueles tempos antigos, assim como hoje, às vezes as leis eram violadas. E sob risco de morte, os gatos eram contrabandeados pela alfândega egípcia. Estes ousados sequestradores de gatos eram mercadores fenícios, que navegavam em seus grandes navios de carga por todo o Mediterrâneo, vendendo e comercializando cabras, vidro, roupas, marfim, tesouros de arte, cerâmica e a mais recente novidade, combinação de animal de estimação e ratoeira. Nas novas nações, o gato não era sagrado. Era um gato, simplesmente. Poderia viver no palácio e ser o favorito do rei. Ou poderia achar um lugarzinho em uma humilde cabana camponesa. Em diversos lugares do mundo, o gato egípcio cruzou com gatos nativos, criando novas variedades de raça.
Com o passar dos séculos, os gatos começaram a migrar para outros países, seguindo a trilha do comércio, sendo eles passageiros ou clandestinos. Um dos significativos capítulos da história do gato doméstico começou durante a Idade Média. Ele já era um animal doméstico comum em todas as grandes cidades da Europa. Sua contribuição foi tão fenomenal que, na verdade, mudou o rumo da história do homem. Através dos tempos, a própria existência do homem tem sido continuamente ameaçada por um inimigo traiçoeiro e mortal, o rato. Esses roedores destrutivos e malignos invadiram as cidades e espalhando a morte negra, a terrível peste bubônica, uma doença tão mortal que a certa altura, uma única epidemia eliminou 1/4 da população da Europa. Assim, o rato já matou mais gente do que todas as guerras da história. A maior arma do homem contra este exército de destruição e morte era o gato, pois ele vinha naturalmente equipado para caçar no escuro submundo do rato. Com patas de veludo, ele se movimenta em silêncio. Seus bigodes sensíveis atuam como antenas, sentindo o caminho no escuro. As pupilas dos seus olhos se expandem sob qualquer partícula de luz. Com reflexos rápidos como um raio, ele ataca rapidamente. Se os milhões de ratos destruídos por gatos tivessem se multiplicado, poderiam ter eliminado a população de cidades inteiras. Mas nem sempre o gato foi recompensado por seu grande serviço à humanidade. Houve um capítulo negro na história de condenação e perseguição aos gatos. Uma idade macabra quando o mundo era cheio de estranhos medos e superstições. Acreditava-se que espíritos malignos viajassem pela terra em forma humana. E milhares de pessoas inocentes foram enforcadas ou queimadas por bruxarias e feitiçaria. Elas eram condenadas pelas palavras dos ignorantes superiores. Fofocas tornavam-se boatos selvagens, espalhando-se pelas aldeias e vilas, se distorcendo e transformando-se em lendas fantásticas e monstruosas. Geralmente acreditavam que as tempestades eram causadas por pessoas que possuíam poderes sobrenaturais. Qualquer um que ousasse viajar à noite poderia ser acusado de magia negra e ser responsabilizado por qualquer doença ou morte na comunidade. Como o gato, por natureza, era uma criatura da noite, ele também despertava desconfiança. Muitos acreditavam que seus modos misteriosos e silenciosos eram características de maus espíritos e que seu olhar firme que atingia a alma deveria ser o olhar do demônio. It was the evil eye, I tell you. I could feel his black spell creeping over me. Then all at once he turned into a terrible demon and came flying at me, screaming like the voice of doom. He's not a cat, he's a devil. Não por culpa própria, mas o gato, que um dia foi venerado como um deus, também foi condenado como um demônio e culpado pelos males do mundo. Centenas de caçadores partiram para destruir e matar bruxas em forma de gatos. There's one up in the tree. Get him! Hey, there he goes! No auge do terror e da ignorância, centenas de milhares de gatos foram mortos. Felizmente, porém, alguns sobreviveram para dar continuidade à espécie, retomando seu lugar na sociedade humana.